Oi pessoal, hoje a gente vai ter uma aula de raio-x. Eu tinha comentado com vocês nas primeiras aulas que a gente ia ter uma aula separada para raio-x, a gente falou das radiações ionizantes de um modo geral e eu guardei uma aulinha específica para raio-x. Raio-x está no começo dessa história toda, lembra? O Röntgen, aquele cara que descobriu a radioatividade sem querer pela primeira vez no final do século XIX, ele estava trabalhando na época com a ampola de Crookes, vocês devem lembrar. Ele estava trabalhando fazendo alguns experimentos no laboratório dele e eventualmente descobriu que tinha uma radiação que passava pelo vidro da ampola. Foi inclusive com a própria ampola de Crookes que ele fez a primeira radiografia, que é aquela imagem que eu mostrei para vocês da mão da esposa dele, que aparece a aliança dela grande na imagem de raio-x. De lá para cá, obviamente, esses equipamentos de raio-x foram evoluindo ao longo do tempo. Você tinha desde equipamentos muito primitivos, como esse da figura aqui ao lado, até aplicações médicas já sendo usadas com alguns equipamentos que os equipamentos tinham melhorado um pouco, mas as pessoas não usavam proteção, então a questão da radioproteção, dos efeitos radiogenéticos ainda não eram muito bem conhecidos. E claro, depois a gente teve uma melhoria muito grande tecnológica nesses equipamentos. Vocês conhecem hoje equipamentos de raio-x modernos, como esse aqui ao lado. E, na verdade, hoje em dia a gente tem uma evolução muito maior, porque a gente tem equipamentos específicos para determinadas necessidades, como, por exemplo, aparelhos para mamografia, que trabalham em condições específicas para esse tipo de radiografia. Você tem tomógrafos, aparelhos de tomografia que fazem imagens tridimensionais usando raio-x. E você tem também não só equipamento para fazer imagem, mas também, por exemplo, equipamento para tratamento de radioterapia, como esse aqui que vocês estão vendo aqui do lado. Além disso, você usa muito o raio-x de radioatividade de um modo geral, mas também o raio-x na pesquisa. Esse equipamento que vocês estão vendo aqui do lado é um equipamento de espectrometria de fluorescência de raio-x, que é usado para determinar a composição elementar de certas substâncias. É usado em microscopia eletrônica também, para você ver composição elementar dentro de uma célula, dentro de um material ultramicroscópico. Mas como é que essa história começou? Vamos lembrar, vamos ver aqui como é que começou essa história do raio-x. Bom, começou lá com a ampola de Crookes, lembra? Deu uma pesquisada como é que é a ampola de Crookes? A ampola de Crookes tem esse nome, ela foi desenvolvida por um físico inglês chamado William Crookes. E é uma ampola que ele tirava bastante do ar dentro dela, fazia um vácuo parcial nela. Ela tem dois eletrodos, um catodo e um anodo, e ele então submetia esses polos a uma diferença de potencial grande. E o que o William Crookes descobriu foi que do catodo para o anodo, do polo negativo e positivo, era emitido um feixe de raios que ele chamou de raios catódicos, e que a gente sabe muito bem o que são isso, que ele só conseguia enxergar isso quando ele fazia um vácuo parcial lá dentro da lâmpada, lá dentro da ampola. A gente sabe que esses raios catódicos são os elétrons. Depois que o Crookes fez esses experimentos e falou dos raios catódicos, um monte de pesquisador no mundo começou a trabalhar com a ampola de Crookes e fazendo experimentos com esses raios catódicos no final do século XIX. E o Röntgen foi um deles, Só que ele descobriu essa coisa dos raios-x que saíam do vidro. Os raios catódicos não saíam do vidro, mas tinha esses raios que saíam do vidro, que ele chamou de raio-x. Como é que é a produção desse raio-x? Hoje em dia, você usa algo parecido com uma ampola de Crookes, só que muito mais moderno, como é esse corte esquemático aqui que vocês estão vendo do lado, que é como se é uma lâmpada produtora de raio-x moderna. Então você tem da mesma maneira, tem um anodo e um catodo, uma diferença de potencial grande entre esses polos, um vácuo que é feito nesse ambiente, e você tem um feixe de elétrons do catodo para o anodo. Esses elétrons batem no metal que compõe o anodo e se chocam, e essa interação gera os raios-x. A gente vai ver já já como é que isso acontece. Uma modificação que foi feita nos equipamentos modernos é que o anodo hoje em dia é uma placa metálica giratória. E esse giro serve para várias coisas. Uma delas é para resfriar o anodo, porque esse choque de elétrons esquenta muito o anodo. E ele também é um pouco inclinado.
a borda dele que é atingida pelo feixe de elétron. Para quê? Para que os elétrons se choquem ali e você tenha emissão de raio-x para baixo, pela janela da lâmpada, para serem direcionados, obviamente, para onde você deseja. Então você tem elétrons ejetados que se chocam, que interagem com os elétrons desse metal, que normalmente é uma liga de tungstênio, e tem a geração de raio-x que sai em várias direções, principalmente em direção à janela do equipamento.